E aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados deve votar 2 medidas provisórias nesta segunda-feira. De volta com a Luciana Verdolim. Luciana, o valor que aumenta o Auxílio Brasil ainda precisa da aprovação do Congresso? Olha, ainda precisa sim, Cláudia. Já está valendo, porque foi uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro do ano passado. Mas para não perder a validade, para não caducar, como a gente costuma dizer aqui em Brasília, ela precisa ser aprovada por deputados e senadores. É uma das pautas aí da Câmara dos Deputados, que também tem uma outra medida provisória para analisar, que trata da internet gratuita para estudantes, incluindo ali que são beneficiários de programas sociais. Agora, vale ressaltar que a gente tem mais uma semana de feriado aqui em Brasília e, por conta disso, a expectativa é de um Congresso Nacional bastante esvaziado. Hoje também, Cláudia, fica retomada a votação presencial no plenário da Câmara dos Deputados. Como a pandemia melhorou, o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, decidiu que já era hora de retomar os trabalhos presenciais. O aplicativo, aquele aplicativo que o deputado ainda consegue utilizar, ele pode continuar sendo utilizado, mas ele primeiro precisa confirmar presencialmente, pessoalmente, ele precisa passar na Câmara dos Deputados e registrar a presença, o que obriga que eles venham aqui até o Distrito Federal e participem das sessões. O que estava acontecendo até então? Eles ficavam nos estados, participavam das votações de forma online. Agora, se vai ter quórum para votar essa medida provisória hoje lá na Câmara dos Deputados, aí é uma outra questão que ainda a gente precisa esperar um pouco. Normalmente, em semana de feriado, o quórum é praticamente baixíssimo e dificilmente acontecem votações importantes. Agora, Luciano, o Ministério da Economia também apresentou os detalhes aí do projeto de lei orçamentária de 2023, né? Aquela lei de diretrizes orçamentárias que são assim um rascunho, uma meta que vai ser fixada pelo governo federal para o orçamento do ano que vem. E nessa meta está previsto algo em torno de 11 bilhões e 700 milhões de reais para reajuste de servidores. Agora, o secretário do Tesouro, Esteves Conago, ele deixou muito claro que não está confirmado aquele reajuste de 5%, que foi praticamente confirmado por vários integrantes do governo na semana passada. De acordo com ele, essa questão ainda está sendo discutida. Se esse reajuste for confirmado, esses 11 bilhões no ano que vem vão ser para garantir a manutenção do valor reajustado. Se não sair reajuste agora em 2022, aí sim vai ser um dinheiro novo, um reajuste novo em 2023, mas isso ainda depende de análises da equipe econômica e também de uma decisão do presidente Jair Bolsonaro. Se eu tiver algum reajuste esse ano, ele vai consumir o espaço da reserva de 11,7 ou de qualquer reserva que for criada. Se eu não dei nenhum reajuste esse ano, o próximo presidente tem 11,7 bilhões para poder dar de reajuste. Então, uma coisa não obriga a outra. Tá? Então, se eu der esse ano, ele consome do ano que vem. Se eu não der esse ano, ano que vem eu tenho 11,7 ou a reserva que for colocada na piloa. A conta está em a conta justa, essa é a conta. Mais uma vez, todo mundo quer mais, todo mundo deseja mais. Um reajuste de 5% já é um esforço fiscal considerável. Enfim, e não está decidido. Vale ressaltar que os servidores públicos, eles não ficaram satisfeitos com esse percentual, não. Por isso, a avaliação é que o governo ainda vai ter dificuldade para evitar greves agora em período eleitoral. Obrigada, Luciana Verdolim, aí por todas as suas informações até agora. 2h26. Agora seguimos com muito mais análise e comentários. Roberto Mota com a gente. Mota, começando pelo destaque trazido pela Luciana Verdolim em relação à apreciação por parte dos deputados federais da medida provisória do Auxílio Brasil. Me parece chance zero, né? Das casas legislativas não votarem e não aprovarem essa medida. Afinal, seria terrível para essas pessoas, que são pessoas mais pobres, terem o benefício reduzido para R$ 224 e também seria terrível politicamente para esses parlamentares, né? Eu acredito que sim, Daniel. Eu acho que a chance dessa medida não ser aprovada pelo Congresso é muito pequena.
Nós estamos saindo de uma das maiores crises do mundo na história recente, muita gente sem emprego, muita gente com dificuldade de sobreviver, muita gente sai de casa de manhã, é sempre importante lembrar isso. Muitos brasileiros saem de casa de manhã e trabalham durante o dia inteiro para poder comprar comida no final do dia. Então, não só é importante que os nossos representantes tenham consciência do que está acontecendo, como mesmo aquelas pessoas que, por seu mérito, não vamos negar isso, por seu esforço, conquistaram um emprego estável, conquistaram uma posição, né, onde elas têm o seu salário garantido no final do mês e têm uma aposentadoria garantida, que elas se compadeçam desses milhões de pessoas que hoje estão vivendo nessa situação. Não só o Congresso precisa aprovar rapidamente essa medida, como é importante se lembrar da dificuldade dessas pessoas na hora de discutir aumento, na hora de discutir reajuste. Não é uma questão de mérito, é uma questão de ajudar primeiro a quem precisa mais. Bom, vamos saber agora do Diogo Schelp. Diogo, a Câmara dos Deputados, como a gente viu aí da Luciana, deve votar essas duas medidas provisórias hoje ainda, esse valor que aumenta o Auxílio Brasil, que também precisa da aprovação do Congresso, e a lei orçamentária, a LDO. Na sua opinião, quanto antes a puder analisar, aprovar ou divulgar essas metas, melhor? São duas medidas importantes. A questão do reajuste salarial é um tema espinhoso. A gente vê o governo se esforçando, né, para fazer pacotes de bondades, né, adotar pacotes de bondades aí em ano eleitoral. A gente vê, por exemplo, as medidas como antecipação do 13º do INSS, o saque extraordinário do FGTS, também um programa de crédito específico que foi criado, que está sendo criado, aí reunindo aí cerca de 100 bilhões de reais ou mais, que representam todo esse montante, todo esse pacote de bondades. Tem mais essa provisão orçamentária de mais de 12 bilhões de reais aí para esse reajuste para 2022. Quer dizer, são medidas importantes em alguns casos, principalmente a questão do Auxílio Brasil, mas a gente precisa lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, no passado, era contra essas medidas de assistência social. E agora, em ano eleitoral, um pouco antes, se tornou a favor, porque viu a importância e o benefício político que isso pode trazer para ele.